Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Na nossa bancada de formadores, Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Satisfação imensa, Alberto, tê-lo mais uma vez conosco na nossa bancada. Satisfação é minha, Oliveira, de estar aqui com os amigos do RMS News. E já analisando, comentando os principais fatos do dia, representantes de entidades industriais defenderam durante a audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados em Brasília uma política industrial que ataque os principais problemas apontados pelo setor, como tributação excessiva e complexa, crédito caro, ausência de mão de obra qualificada e estímulo à exportação. A maioria das críticas é propostas apresentadas no debate dependem do Congresso Nacional. O presidente executivo da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos, Jorge Nascimento, defendeu uma série de medidas para melhorar o ambiente de negócios, como a reforma administrativa e ações de geração de emprego e renda. Ele deu destaque especial à reforma tributária. Alberto Cassone, como vê aí esse debate? Olha, eu posso estar equivocado, mas que já se arrasta há anos, hein, Alberto Cassone? E até te pergunto, há possibilidade da gente ver isso se concretizar, essas reformas nas próximas décadas, nos próximos 10 anos aí? Alberto, a análise é sua. 10 anos você está sendo otimista, Oliveira. Bom, reforma tributária é um tema que eu escuto desde que eu era estudante. Eu tenho 64 anos, né? Olha só. Mas o opinião, o cerne da questão está na qualidade da gestão pública, né? E essa gestão pública depende do que ou de quem. Né? A gente sempre ouve aquela conversa que o voto é o que muda a qualidade da gestão pública. Seria o voto ou a indignação da sociedade? Agora, Oliveira, em 2005, para você ter uma ideia, foi feito um decreto que instituiu aí o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, mas como tudo que acontece, muitas coisas que acontecem aqui no país, ficou só no debate e na carta de intenções. Né? O Estado ele foi cada vez mais sendo inchado, né, em todos os níveis do governo. Pra você ter uma ideia, 70% dos nossos municípios, esse é um dado que eu peguei até na Folha de São Paulo, né? 70% dos nossos municípios brasileiros dependem mais de 80% das verbas que vêm externas, ou seja, que são porque a arrecadação não é suficiente. Então, se nós temos o Brasil tem mais de 5.500 municípios, 1.650 são superavitários e quase 3.800 dependem do recebimento de verba de fora. No nosso caso de Sorocaba, nós somos um município altamente superavitário, ou seja, nós produzimos muito mais riquezas do que a gente consome aqui na nossa própria cidade. Então, a conclusão que a gente chega é a seguinte: é muito difícil gerar valor público positivo para o cidadão. E a indústria, Oliveira, é uma fonte de geração de valor. Por exemplo, você pega 1 quilo de ferro a R$10, e uma indústria pode transformar esse mesmo ferro em um produto que vai custar R$1.000 por quilo. Mas o próprio custo do Brasil é um impeditivo que isso ocorra. Para a gente ter uma ideia, né, o representante aí disse aí que tem que haver uma reforma administrativa. Em 1935, nós pagávamos 3 meses de impostos. Hoje eu acredito que no país nós estamos pagando um pouquinho mais de 5 meses de impostos. E nesse período, a indústria perdeu muito da sua projeção. O Brasil resolveu apostar em commodities, né? E dessas commodities, o agronegócio é que está trazendo valor agregado para o país aí e para o cidadão. É necessário, Oliveira, que o Estado faça a sua parte, né? Nos últimos 4 anos, nós tivemos aí vários impostos abaixados por decreto. Houve uma tentativa de melhora na eficiência, né? Os políticos e sociedades, eles têm que focar na eficiência. A indústria tem que focar na eficiência, na geração de valor para a sociedade. E isso aqui, nós deveríamos seguir aí os exemplos das cidades
como a nossa, né? A gestão pública, ela tem que ser mais eficiente. Tendo a gestão pública mais eficiente, Oliveira, em princípio, nós vamos gerar um ambiente de negócio, mesmo para a indústria, mais apropriado. E como bem o representante da Associação da Indústria Eletroeletrônica, da qual a nossa cidade é muito forte, é necessário uma reforma administrativa e, posteriormente, uma reforma tributária. E é isso, como você disse, você está bastante otimista, talvez em 10 anos isso venha a ocorrer. Mas tem que estar, porque a gente ouve há tanto tempo, né, Roberto Cassoni? Você diz em quase 6 décadas, eu há 5 décadas, né? Aí na faixa dos 53 anos, ouvindo essa história, né? Daí, Roberto, você colocou aí várias situações, você falou de algumas sinalizações que os governos fazem, como isenção de taxas fiscais, né? Eu me lembro disso muito forte no governo da Dilma, eu me lembro muito forte agora no Jair Bolsonaro, o Lula também fez, e desde aquela época a gente falava assim, isso é como se fosse uma coxa de retalho, eles vão mexendo, colocam uma pecinha aqui, e nós conversamos muito com o Erli Silos, isso há quase 2 décadas atrás, ele que é o diretor titular do CIESP, Centro das Indústrias de São Paulo, e ele falava, olha, nós precisamos de uma reforma tributária, de uma reforma fiscal, de uma reforma administrativa, mas parece que isso não interessa os governantes de plantão, Roberto Cassoni. Parece que por quê? Aí que é a minha pergunta, por que não interessa? Vamos falar aqui, que eu me lembro, Itamar Franco, daí vem Fernando Henrique, daí vem Lula, vem Dilma e vem também o atual presidente Jair Bolsonaro. E daí tem aquela questão, quando chega também no Congresso, o governo federal ele pode até fazer um movimento, mas parece que quando chega no Congresso Nacional, emperra. Oliveira, eu diria que a máquina pública nossa, em todas as esferas, é muito cara. Nós temos uma máquina pública muito cara e ineficiente. E essa ineficiência leva a algumas consequências. Temos aí um Brasil muito alto, muito exagerado, frente ao mercado internacional, frente à mão de obra internacional. Então, nós temos tudo o que... nós temos toda a base de insumos para uma indústria forte, tudo que a indústria precisa nós temos aqui a nível de commodities, mas não somos capazes de transformar, de agregar esses produtos em valor. Fica mais fácil exportar e fazer com que esse produto agregue valor fora do país. Agora, para você ter uma ideia, teve uma época que eu tive a oportunidade de ir para Alagoas e iríamos visitar algumas praias. E o nosso condutor ali da van ia falando, aqui é a cidade tal, aqui é cidade tal, aqui é cidade... Aí você parava assim, mas deu 5 minutos, já estamos em outra cidade. Ou seja, cada cidade daquelas tem uma câmara, tem todo que não é sustentável. Infelizmente, a maioria dos municípios, como nós vimos, eles não geram valor de receita para o próprio autossustento. Logo, o Brasil precisa de uma carga tributária alta para dar manutenção a toda essa classe de gestão que nós temos aí, que a gente sabe que é bem sofrível. Graças a Deus, você mesmo citou na matéria o pedido aí de uma melhor formação da mão de obra. Ora, Sorocaba, pela diversidade de indústrias que tem, pelas boas escolas tecnológicas, nós temos uma mão de obra treinada e capacitada. No restante do Brasil, como eu acho que na minha conta eu tinha feito assim, só 1.800 municípios são superavitários, o restante tem uma profunda carência estrutural. Exato. Então, é isso que tem que ser visto. Nós temos que ir, muitas vezes, no cerne da questão. Começar a melhorar a gestão pública para que ela seja mais eficiente, para que o cidadão receba mais valor agregado. Tendo mais valor agregado, provavelmente ele passará a consumir mais. Então, é sempre um ciclo. E querer, como você disse, abaixar aí os impostos por
Nesse momento eu abaixo o IPI dessa determinada linha de produtos, nesse outro momento eu abaixo o outro. Você vai puxando o lençol. O lençol é muito mais curto que a cama, então você sempre descobre cobre um santo e descobre o outro. Nós precisamos ter uma ação integral de gestão pública no Brasil. É uma reforma geral até de mentalidade nós precisamos no nosso país. Aliás, você citou cidades deficitárias do Nordeste, nós temos estados. E um dos estados, por exemplo, estados principalmente da região norte do país, o estado de Rondônia, o próprio Amazonas, Roraima, o Acre, dependem exclusivamente do governo federal. Até tempos atrás, não sei qual é a atualidade hoje, a folha de pagamento desses estados tinha uma dependência exclusiva do governo federal, de trabalhadores que foram da época que ali ainda nem era estado e que dependiam disso aí. Até por isso que você recentemente, e com toda razão, você vê algumas manifestações ocorrendo nesse período forte nesses estados. Por quê? Porque eles dependem exclusivamente do governo federal. E qualquer um dos governantes de plantão que estiver em Brasília e estiver desenvolvendo uma política ativa para aquela região, receberá o apoio daquela população, porque eles dependem de uma política focada da dependência do governo central. Essa é uma questão que você pode até comentar para a gente caminhando para o encerramento, Alberto, mas você também falou da região de Sorocaba, né, que você vê nós quase que dentro de um contexto de uma ilha. Mas o que me chama também a atenção é que quando esse nascimento, ou seja, essa autossustentação, ela é orgânica, me dá a interpretação que ela sai fortalecida. E eu não consigo ver essa autossustentação de Sorocaba de forma orgânica. E explico por quê para você. Porque a Prefeitura de Sorocaba, o Poder Público Municipal, o próprio CIESP, ele se vale de inúmeros benefícios e isenções concedidas pelo município para que essa indústria se instale na cidade de Sorocaba. Tanto é que você vê que os prefeitos da região, eles clamam pela chegada da indústria, e ela não sai da divisa de Sorocaba para Araçoiaba da Serra nem Salto de Pirapora. Fica aqui porque existe um benefício. Amanhã, quando essa isenção acabar, nós corremos o risco aí de ter um êxodo, ou seja, a saída dessas indústrias não só para outras regiões mais favoráveis do Brasil, como outros países da América Latina. Se estou equivocado, Alberto. Com certeza, Oliveira. Já temos várias indústrias da área têxtil indo para o Paraguai. E você também foi feliz aí de falar aí na questão dos estados, como é o caso de Roraima. Roraima, provavelmente, em recursos nacionais, naturais, provavelmente seja o estado mais rico do Brasil, mas não tem a possibilidade sequer de ter um fornecimento de energia elétrica gerada por uma hidrelétrica, porque os fios não podem passar sobre determinadas áreas do país. E isso fere demais a nossa soberania. Então, lá, mesmo no Amapá, nós tivemos vários problemas aí na geração de energia e tudo mais. E o próprio Brasil, como um Estado integrado e único, não consegue gerir os seus próprios recursos naturais de forma adequada. Isso é uma coisa que tem que ser percebida. Agora, a questão é essa. Nós sempre vamos ter, para algumas cidades que têm o maior déficit, o maior superávit, a condição de dar isenções. Agora, se o Brasil começar a ser mal gerido, entrar uma crise aí para 2023, uma crise econômica de âmbito mundial, o que acontece? Eu, como sorocabano, que estou trabalhando aqui, recolho meus impostos aqui. Eu vou perceber que a minha arrecadação de imposto, que vai para Sorocaba, vai para o estado de São Paulo, que é superavitário, mas começa a ir para outras regiões do Brasil sem retorno algum para mim ou o próprio cidadão que está lá recebendo nesses estados que você disse que são deficitários. E isso é uma questão que a gente tem sempre que ter em mente, e poderá
gerar no futuro uma série de reivindicações populares. E o que o político tem que fazer, o que o bom gestor faz? Ele se antecipa aos problemas e já começa a resolvê-los. E isso é necessário ter muita vontade política, que a gente espera que essa nova classe de políticos aí que foram eleitos tenham esse olhar para o Brasil e para o cidadão como um todo de todo o país. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Obrigado, Alberto, pela sua participação mais uma vez na nossa bancada aqui, falando sobre esse tema tão importante e que eu, muito otimista, jogo para os próximos 10 anos. Você joga um balde de água fria nessa minha expectativa. Mas vamos torcer sempre. O mundo ele está em completa evolução e automaticamente também as cobranças estão chegando de forma muito rápidas, né? E a gente espera que isso se concretize. Abraço, Alberto. Até a próxima. Até a próxima. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado, analisando esse cenário em que representantes de entidades industriais defenderam durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, uma política industrial que ataque os principais problemas apontados pelo setor, como tributação excessiva e complexa, crédito caro, ausência de mão de obra qualificada e estímulo à exportação. Portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.